chegamos à parte 2 do nosso projeto Placa Decorativa, tema sereia. Se você não assistiu a aula 1, o link vai estar aqui na descrição, juntamente com as informações de como você pode adquirir a sua apostila. Então agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula. Vambora! Vamos começar a montagem da nossa sereia marcando o rostinho. Aqui eu furei o molde com agulha, encaixei no rostinho e fiz a marcação com a caneta fantasminha. Agora, para o bordado, eu estou utilizando a linha de costura comum, com 4 perninhas de linha na agulha a princípio, porque eu quero deixar esse olhinho bem marcado, tá? Aqui nós vamos trabalhar com ponto atrás, é um pontinho que eu já ensinei aqui no canal, tá bom? Então, vamos trabalhar com esse pontinho aqui na marcação do olhinho. Se você tiver dúvida em relação a esse pontinho, eu já ensinei aqui no canal e a playlist vai estar aqui na descrição do vídeo para você. Então, vou fazer toda a marcação do olhinho, chegando ali no cílio, ó. Vou mostrar para vocês, só caso fique alguma dúvida, mas também são pontinhos simples. Faço o primeiro, volto com a agulha e faço ali o segundo pontinho, voltando no mesmo buraquinho. Prontinho. E finalizo ali na parte de trás, dando 2 pontinhos de arremate, tá? Eu gosto de dar 2 pontinhos para ficar bem firme aí essa costura. Depois de dar os pontinhos, é só cortar a linha. Para a boquinha, vou fazer o mesmo bordado com uma linha rosa, porém com 2 perninhas de linha na agulha, tá certo? Ficará dessa forma. Vamos colar agora aqui o nosso cabelinho, vou começar colando a franja ali da parte da frente. Reparem que as pontinhas ali eu não apliquei cola, tá bom? Não aplique, não tem necessidade, é só mesmo ali na parte mais retinha de baixo para segurar. Vou juntar a parte de trás da cabeça, deixar bem alinhado e colar ali o nosso cabelinho, aplicando a cola na parte de cima. Não aplique cola muito rente à orelha para não atrapalhar ali a costura e posiciona o cabelinho ali da parte de trás, tá? Vai ajeitando para que fique tudo bem alinhado e fica uma pequena sobrinha ali na parte de cima para a gente fazer a costura. Para o recheio, eu estou utilizando a manta e como eu fiz? Eu risquei o molde normal e aqui na hora de recortar, eu fui tirando um pouquinho desse molde para que o recheio ficasse um pouquinho menor que o rosto, tá? E chegando ali na parte da orelha, eu também tirei, ó, tá? Eu não deixei essa parte da orelha. E fui fazendo toda a volta. Recortei essa manta 3 vezes para o rostinho. Vou juntar tudo com a cola de silicone fria e depois vamos encaixar aqui no rostinho aplicando bem pouquinha cola, tá bom? Para não atrapalhar aí no processo de costura e encaixe da sua peça. Vamos colar também a parte de trás. Aqui só tome cuidado para deixar tudo bem alinhadinho, tá? Para você, na hora de fazer a costura, a peça não ficar torta. Vamos começar aqui então a nossa costura e quem já acompanha meus cursos sabe que eu gosto de fazer a separação da orelha. Então, para isso eu faço um pontinho alinhavo mesmo ali, separando essa orelhinha da cabeça, tá bom? Mas aqui é opcional, se você não gosta de fazer essa separação, né? Não quer fazer ou não tem o hábito, não precisa, que é uma questão mesmo de gosto e de hábito meu. Então, eu vou fazendo esse pontinho ali, ó, até finalizar toda a orelha da nossa bonequinha. E aqui, para facilitar a minha vida, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar com a agulha ali pela parte de dentro, reparem que eu não cortei a linha, tá bom? E vou começar o meu ponto caseado, aí você não precisa ficar fazendo arremate e encaixar a linha novamente, tá? Então, aqui eu vou fazer meu ponto caseado começando ali por dentro do cabelinho, ó. Isso é para garantir que o acabamento da costura fique um acabamento bacana. Vou fazer toda a volta do rostinho. E aqui, ó, uma dica, você vai apertando a peça e vai empurrando a manta ali para dentro, caso ela fique um pouquinho para fora ali, que pode acontecer, tá certo? Faço toda a volta do rostinho. Ali do outro lado na orelha, ó, o mesmo esquema. Fiz o meu último ponto caseado, parei, entrei com a agulha ali por dentro da orelhinha, fiz o ponto alinhavo, volto com a agulha lá pela parte de trás do último pontinho que eu fiz, né, do caseado lá na orelha. Passo com a minha agulha pela argola e aí sim eu vou seguir o meu ponto caseado normalmente aqui de onde eu tinha parado. Para finalizar ali, ó, o arremate, eu vou dar mais um ponto em cima do último ponto que eu fiz
e entro com a agulha entre os dois feltros e saio à frente, tá bom? Corto a linha e para o caseado do cabelinho, olha o que a gente vai fazer. Na hora de pegar ali os primeiros pontos, eu vou pegar o pontinho de baixo que eu fiz ali no roxinho também, para garantir que essa peça ela fique bem fechadinha. E aqui nesse primeiro ponto, eu gosto de dar 2 pontinhos no mesmo lugar para a peça ficar bem fechadinha. E daqui, ó, eu vou seguir fazendo o meu ponto caseado normalmente até chegar ali do outro lado. E para o arremate aqui, ó, vou pegar o pontinho de baixo também, dar o meu primeiro ponto, dou mais um pontinho em cima dele, e aí eu vou entrar com a agulha pela parte de trás ali da costura, sair à frente e depois cortar a linha bem rente ao feltro, tá? Aqui agora eu vou fazer o bordado da sobrancelha, estou utilizando a linha de costura comum, dupla na agulha, e eu só gosto, gente, de bordar a sobrancelha depois da peça preenchida, tá? A sobrancelha quando é essa sobrancelha de ponto único. Mas antes de bordar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena profundidade aqui nesse olhinho para dar mais expressão na nossa bonequinha. Então, eu só entrei com a agulha ali pelos cantinhos, ó, e puxei, tá? A mesma coisa ali na parte de dentro. Aqui eu vou dar um pontinho e como a linha não travou muito, eu vou dar mais um pontinho aqui no mesmo lugar, ó, bem no cantinho do olhinho e vou puxar, tá bom? Isso vai dar mais expressão para nossa bonequinha. E aí, depois, sim, eu faço o bordadinho da sobrancelha. Daí, é só arrematar a sua linha na parte de trás e repetir o processo ali do outro lado. Aqui, para dar um acabamento, eu vou utilizar o ferro de passar na temperatura 1, já vou apagar a caneta fantasminha e vou assentar a minha costura aqui na parte de baixo, tá bom? Como a gente não vai trabalhar com enchimento de fibra, a gente faz esse acabamento aqui com ferro para deixar a peça mais lisinha, mais alinhada. Tomem cuidado sempre com a temperatura do ferro para não derreter o feltro de vocês, tá bom? Então, finalizei aqui essa parte, eu já vou colar aqui o brinquinho. Eu tô utilizando essa pedrinha aqui porque eu já tinha, tá? Uma pedrinha de costura, mas pode ser uma meia pérola, qualquer outra pedrinha que você tem. E aqui eu indico a utilização dessa cola porque eu acho uma cola mais resistente para a pedraria, tá? É só aplicar um pouquinho, posicionar a pedrinha ali e pressionar um pouquinho para ela secar. E aqui também eu já vou fazer a bochecha da nossa bonequinha para a tinta ir secando. Então, eu molho o meu pincel na tinta, tiro o excesso um pedacinho de papel toalha e vou dando batidinhas circulares ali na bochechinha. E depois de chegar no tom de rosado, eu gosto de fazer pontinhos de luz com a tinta branca, mas é totalmente opcional, tá bom? Essa é uma assinatura das minhas peças, se você quiser fazer aí, pode ficar à vontade, mas também se não quiser, aí não precisa, tá bom? Agora, vamos deixar essa peça aqui secando e deixa a parte de trás do cabelinho solta. Aqui no roxinho, a gente vai ter essa marcação para encaixe da franja, tá? Como um gabarito aí, para vocês não ficarem na dúvida. Na hora de montar, eu vou mostrar para vocês, ó, mas olha só, encaixa bem direitinho ali a franjinha da nossa bonequinha, tá bom? Mais à frente a gente vai ver essa montagem aqui direitinho, juntinho. O cabelinho da nossa sereia terá alguns detalhes. Terá o recheio da manta, né? Que nós vamos recortar 2 vezes, da mesma forma que eu mostrei para vocês o recorte lá no cabelinho, tá? Nas franjinhas aqui também a mesma coisa. Antes de fazer o recheio, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer umas marcações aqui de uns arabescos e eu vou fazer a mão livre mesmo. Lá no molde tem a marcação para vocês, mas fazendo dessa forma aqui a mão livre, vai ficar muito mais rápido do que você ficar furando o molde, encaixando para poder marcar. Mas se você preferir, você pode fazer da mesma forma que eu fiz lá no roxinho, tá bom? Então, fiz essa marcação e aqui você vai fazer a marcação somente aonde o cabelo for ficar aparente. Você pode, inclusive, usar ali a cabeça e o corpinho para fazer a medição aqui de onde você vai marcar esses pontos, tá? Lá no molde eu deixei marcado o gabarito, caso vocês queiram seguir. Prontinho. Feito isso aqui, que são essas marcações, vai ficar bem bonito o efeito. Vamos juntar a primeira parte ali da manta no cabelinho com a cola de silicone. Cuidado aqui com a cola, tá? Não aplica nas beirinhas ali para não atrapalhar a costura. E vamos aplicar aqui também a segunda camadinha da manta. E agora, vamos para o bordadinho.
Aqui eu tô utilizando a linha de costura comum, dupla na agulha, na mesma cor do tom da pele da minha bonequinha. E aqui eu vou trabalhar também com o ponto atrás, que é o mesmo pontinho que nós utilizamos para fazer o olhinho da nossa bonequinha lá no início da aula, tá bom? Então, a gente vai fazendo o pontinho e vai dando uma leve puxadinha, que é para dar esse efeito de aprofundado aqui nesse bordadinho. Então, vamos seguir fazendo esse processo aqui em todas as marcações, tá bom? Vai ficar dessa forma aqui. E daí, vamos juntar a parte de trás e fazer aqui o nosso pontinho caseado em toda a volta. E eu vou mostrar para vocês aqui o arremate, caso fique alguma dúvida, tá? Então, eu dou um ponto em cima do primeiro ponto que eu fiz, vou dar mais um pontinho à frente. Depois, aqui, ó, eu venho com a minha agulha, entro pela parte de trás ali da costura, saio à frente e corto a linha. Vai ficar dessa forma e esse mesmo processo eu vou repetir ali nas franjinhas da nossa sereia. O bracinho aqui eu recortei na manta 2 vezes, vou juntar aqui, colar e fazer o ponto caseado em volta e vou fazer os bracinhos para o mesmo sentido, tá? Aqui no top também eu vou repetir o mesmo processinho de juntar as 2 camadinhas de manta e costurar. Vamos ter esses resultados aqui, ó, das franjinhas, os bracinhos voltados para o mesmo lado. E temos aqui o nosso top já costuradinho também. Para fazer o detalhe do top, eu vou utilizar a linha de costura comum dupla na agulha. Eu vou começar travando a linha ali na parte que vai ficar para trás do top. E aí, eu vou entrar com a minha agulha ali pelo centro e vou passar com ela ali, ó, pela voltinha na lateral da concha. Volto com a agulha pelo centro novamente, dou uma leve puxadinha e sigo fazendo essa marcação aqui nas outras voltinhas. Eu vou mostrar todo esse lado aqui para vocês, tá? Pode ser, eu tô usando aqui no caso a linha rosa em cima do feltro verde, tá? Então, eu vou passando a linha, ó, vou dando uma puxadinha e sempre voltando ali pelo centro. E a gente vai repetir esse mesmo processo do outro lado. Feito isso, vamos passar a linha ali, ó, pelo meio, né, no último pontinho, voltar com ela para trás e fazer os pontinhos de arremate ali para travar essa marcação que nós fizemos aí com a nossa linha. Prontinho, depois de arrematar aqui, então, eu só vou cortar a minha linha. Aqui, para dar um efeito nesse top, eu vou utilizar a tinta de tecido com a mesma técnica que nós usamos lá na bochecha da nossa sereia. Então, eu vou dando batidinhas ali com a tinta, sempre tirando o excesso um pedacinho de papel toalha, até chegar a um tom de rosado aqui que vocês desejarem. E para o sombreado da borda, eu vou utilizar a mesma técnica que nós vimos lá na aula 1 com o pincel chanfrado, tá bom? Eu molho a parte de cima do pincel, tiro o excesso e vou passando ali, ó, na bordinha do nosso top para fazer o sombreado. Lembrando que essa parte aqui, gente, é totalmente opcional, tá bom? Mas tudo que a gente coloca aí um pouquinho mais de detalhe, dá sempre uma diferenciada na nossa peça. Ela vai ficar dessa forma e eu vou finalizar aqui, ó, colando a mesma pedrinha que eu usei no brinco aqui no centro, tá bom? Lembrando de usar essa colinha aqui. Agora, vamos para as partes dubladas, tá? Essa aqui é a tiara da nossa sereia, então eu vou dublar aqui em outro pedacinho de feltro. Eu tô utilizando a cola de silicone fria, como a gente vem fazendo aí durante a aula. Vou aplicar aqui também na parte do detalhe da cintura, aplico a cola, posiciono ali num outro pedacinho de feltro e vamos deixar secar. Aqui na cauda da nossa sereia vai ter essa marcação lá no molde para vocês, se vocês quiserem seguir, mas aqui mais uma vez, como é uma marcação simples, eu vou fazer a mão livre, porque agiliza o meu processo. Mas se vocês preferirem, podem fazer aquela marcação lá furando o molde, posicionando na peça e marcando com a caneta. Quando são riscos mais simples assim, eu prefiro fazer a mão livre para agilizar o processo. Para o bordado, eu estou utilizando a linha de costura comum, dupla na agulha, e vou trabalhar aqui também com um ponto atrás, tá bom? Só que eu vou fazer um pontinho aqui maior, não vou fazer um pontinho muito pequenininho. Depois de marcar toda a cauda, aqui eu também vou trabalhar com um sombreado nela, totalmente opcional, se vocês quiserem fazer aí, tá?
Vou molhando ali meu pincel, tirando o excesso e dando batidinhas. Vou fazer isso ali na base e vou fazer na parte de cima ali nas voltinhas também, tá bom? E aí fica dessa forma aqui. E quando a tinta seca, gente, ela fica bem clarinha, tá bom? Então não se preocupe na hora de aplicar ela ficar mais escura. Vou fazer o processo de dublagem e quando a cola secar, é só refilar o feltro e depois vir aplicando a chama do isqueiro bem rapidinho para dar acabamento aí nessas peças dubladas, tá bom? Agora, para a tiara da nossa sereia, eu vou usar várias pedrarias aqui que eu já tenho, combinando com a cor da minha bonequinha. Eu tenho essas pequenininhas aqui, mas não precisa ser dessas pequenininhas. Use qualquer pedraria que você tenha. Quanto maior a variedade, mais bonita vai ficar essa tiara. E aqui não tem mistério, eu só vou colando as pedrinhas. Aqui nas pedras que forem um pouquinho mais lisas, eu dou uma lixadinha para deixar ela um pouco mais áspera e a cola dá uma aderência melhor. Então, aqui eu vou colando, ó, as pedrarias uma do ladinho da outra até preencher toda essa tiara. Então, vamos ter esses resultados aqui, ó, nas partes dubladas, né, que é da cauda e da cintura, e a nossa tiara ficará dessa forma. Vamos seguir agora com a montagem do corpinho da nossa sereia. Lá no molde vocês vão ter esse gabarito, caso vocês queiram seguir, e é esse gabarito também que vocês vão usar para recortar o recheio aí da bonequinha, tá bom? E recorte também fazendo aquela mesma retirada do excesso para ficar menor aqui e encaixar dentro do nosso corpinho. Então, aqui, ó, vocês podem encaixar a parte do corpinho, né? Começa alinhando ali e vamos colar a primeira parte. Então, a gente vai aplicar um pouquinho de cola ali na parte de cima, tá bom, ó? E vamos encaixar seguindo ali o gabarito, caso vocês queiram seguir, caso também não queira e achar mais prático colar direto, pode colar, tá bom? Para essa parte de baixo, ó, reparem que tem uma parte pontilhada ali, tá vendo? Então, é ali que vai ser o limite dessa peça. Então, eu vou encaixar primeiro ela ali, ó, seguindo a parte pontilhada, e depois eu venho com a parte de cima que nós já montamos e encaixamos ali em cima dessa outra parte. E seguimos fazendo aí da mesma forma com a parte seguinte, ó, encaixa, aplico a cola ali na parte de cima, aonde já tá montado, e faço o encaixe ali, ó, seguindo a marcação, tá bom? Aqui é só caso mesmo vocês queiram seguir, ó. Vou montar essa parte que é a última aqui, sem o gabarito para vocês verem que dá para montar, porque as peças elas se encaixam bem direitinho. Então, finalizou a colagem, vamos colar aqui o outro lado do corpinho. Para isso, nós vamos alinhar aqui as partes para deixar tudo bem uniforme e vamos seguir aqui fazendo a montagem, tá bom? Vamos vir aqui com a primeira parte, vamos aplicar a colinha na parte de cima e na hora de colar a gente já alinha com a parte da frente que já está montada. Vamos fazer aqui a mesma coisa, ó, com a parte seguinte, encaixa ali na parte de baixo, que já tá coladinha, deixa tudo bem alinhado e vem colando ali a parte de cima, tá bom? Nós vamos fazendo isso aí até finalizar toda a montagem da nossa sereia. Então, aqui eu vou mostrar só a finalização da caudinha ali da parte de baixo, tá bom? E nós teremos essa montagem aí do corpinho. Ficará dessa forma aqui, tá bom? Antes de fazer toda a parte de costura, você vai esperar essa cola secar bem para não dar nenhum problema aí na sua montagem. Aqui eu vou fazer a marcação do umbigo da nossa sereia para depois fazer a profundidade. E agora sim vamos fazer a montagem. Então, junte as 3 camadas de manta com a cola e depois vamos colar essa manta dentro do corpinho da nossa sereia, tá? Vamos fazer o ponto caseado ali em volta de todo o corpinho. É a mesma técnica que nós utilizamos ali no cabelinho, ó. Comecei por baixo ali da cauda. E na hora de fazer a cauda, a gente vai fazer aquele processo de pegar a costurinha de baixo, ó, e fazer o primeiro pontinho ali. Então, puxem com bastante cuidado aqui e deem 2 pontinhos aqui no mesmo lugar antes de seguir a costura para deixar bem presinho. E daqui eu vou seguir meu ponto caseado normal. Ali do outro lado, para o arremate, eu tô pegando também a costura de baixo ali do corpinho.
Vou fazer o meu ponto e depois eu vou dar mais um pontinho em cima dele para travar bem essa costura. E vou entrar com a minha agulha ali, ó, pela parte de trás, tá bom? E vou sair um pouquinho à frente ali e depois só vou cortar a minha linha bem rente ao feltro. Para o umbigo aqui, eu fiz um nozinho na ponta da linha de costura comum dupla na agulha, tá bom? Vou esconder o nozinho ali dentro, ó, e vou voltar com a minha agulha pelo mesmo buraquinho. Aqui, no caso, não teria tanta importância porque não vai aparecer, mas caso você vá fazer em alguma sereia que vai aparecer, essa mesma forma. Então, volto com a minha agulha ali pra frente e volto com ela mais uma vez. E agora, nessa segunda vez, é que você pode puxar, porque aí o nozinho ele não vai soltar. Para o arremate, eu gosto de jogar a linha ali para lateral, ó, para o ponto caseado do corpinho e finalizar em cima do ponto caseado, porque aí você depois não tem que ficar disfarçando o ponto de arremate, tá bom? E aqui na parte de trás, se você quiser, você pode esconder o furinho raspando a agulha assim no feltro, ó, que aí ela vai esconder totalmente o furinho, tá bom? Agora vamos seguir para a montagem do nosso peixinho. Então aqui eu recortei a manta 2 vezes, já fiz a marcação também do roxinho aqui do nosso peixinho. Vamos começar a montagem aqui dos detalhes. Aqui na parte de cima da cabeça, você vai juntar primeiro, ó, essas duas partes, que é para dar essa camada aqui, para ficar bem bonito. E depois vamos dublar essa partezinha ali no outro pedacinho de feltro, tá bom? A gente vai ter essas outras partezinhas aqui. As partes que não vão ser dubladas, eu já passei a chama do isqueiro em volta, tá? Agora, vamos dublar a parte do detalhe da cabeça ali no pedacinho de feltro. A parte de baixo também nós vamos dublar. E aqui no rabinho do nosso peixinho, eu fiz uma marcaçãozinha livre com a caneta fantasminha e bordei igual nós fizemos lá na cauda da sereia. E vou dublar aqui também, tá bom? A única parte que não vai ter dublagem, vai ter só o bordadinho, é essa parte aqui da nadadeira. O peixinho aqui eu já fiz a marcação, vou fazer o bordado do olhinho com a linha dupla na agulha, igualzinho nós fizemos lá da nossa bonequinha, com um ponto atrás. Vou juntar aqui as camadas e fazer o ponto caseado em volta. A boquinha eu resolvi bordar depois, que é para dar uma profundidade nela. Então, aqui eu vou trabalhar com ponto atrás também, ó. Aqui vai ser um pontinho bem delicado, tá, gente? Porque é uma peça muito pequenininha. Então, tomem cuidado aqui com esse pontinho de vocês. E no ponto ali, no último ponto da boquinha, reparem que eu passei com a linha, ó, pelo lado de fora ali do feltro. E vou dar uma puxadinha, porque aí ele vai dar uma leve dividida nessa boquinha e vai dar um efeito super bonitinho. Finalizo aqui na parte de trás, não precisa se preocupar que essa parte não vai aparecer, então pode arrematar dessa forma que eu tô fazendo ali. E vamos agora refilar as partes que foram dubladas e passar a chama do isqueiro em volta. Para a colagem aqui dos detalhes é bem simples, vou trabalhar com a cola quente, sempre pouquinha cola para não manchar a peça de vocês. E vamos colando ali os detalhes no nosso peixinho. Então, esses detalhes da parte de cima e da parte de baixo, eu apliquei pouquinha cola e colei para trás do peixinho. Vamos colar a nadadeira ali na frente, bem no meio do corpinho, tá bom? E a nadadeira ali na pontinha do rabinho. A nadadeira não, desculpa, o rabinho, né, ali na pontinha. Para a bochecha, eu vou utilizar o cabinho de pincel e fazer uma bolinha rosadinha ali bem pertinho da boca. E vou finalizar fazendo aqui o pontinho de luz que eu gosto de fazer nas minhas peças. Olha só que gracinha que fica esse peixinho. Vamos agora para a montagem da nossa sereia. Vamos começar encaixando aqui a cabeça no corpinho. Aplico a cola ali a princípio no pescoço, tá? Pouca cola, gente, aqui para pré-montagem. Depois que a cola secar, limpa bem ali o bico da pistola de cola quente. E vamos aplicar um pouquinho mais de cola ali embaixo da cabeça para aí sim fazer a colagem final. Vamos colar esse cabelinho da parte de trás e aqui sempre lembrando que eu sempre reforço, vocês sempre segurem as peças no lugar até a cola secar totalmente, tá certo? Então, cabeça colada ali no lugar, vamos colar esse cabelinho ali da frente, esse detalhezinho também que ficou solto, bem pouquinha cola e cole bem rente ali a orelha.
Agora, para a montagem do cabelinho, como eu disse para vocês lá no início, vocês podem seguir esse gabarito que vai estar marcado lá para vocês para saber a posição certinho de onde encaixar cada franja e a altura também. Então, aqui comece trabalhando com bem pouca cola, tá bom? Primeiro, a gente vai colar as duas franjas laterais da nossa sereia. E reparem que eu vou trabalhando sempre com pouca cola para não ter problema aí de manchar a nossa peça. E por último, vamos colar essa franja maior, que é a franja que fica aí na parte de cima para dar o acabamento. Então, um pouquinho de cola só ali na parte de baixo, pressiona ali até a cola secar totalmente e depois você vem fazendo as colagens de acabamento caso tenha necessidade, tá bom? E vá pressionando ali para a cola ela aderir bem ao feltro. Vamos seguir aqui agora colando o detalhezinho da cintura. Aqui é só um pouquinho de cola mesmo, ali mais na parte central. E vamos encaixar ali na cintura da nossa sereia. Vamos seguir aqui agora colando o top. Reparem que eu boleei ele um pouquinho e vou colar só as pontinhas ali, que é para dar um efeito mais elevado nele, tá bom? Agora, vamos encaixar aqui o bracinho antes de colar, você veja a posição certinha. E só depois vá aplicando a cola em pouca quantidade. Então, aqui eu vou aplicar um pouquinho na parte de trás, vou pressionar ali até a cola secar totalmente e vou aplicar um pouquinho ali na mãozinha dela para manter essa mãozinha no lugar. Vamos colar o outro bracinho ali, considerando o peixinho, tá? Eu quero que ele fique assim como se ele estivesse dando um beijinho nela. Então, já vi ali a altura, aplico um pouquinho de cola, posiciono o bracinho ali, pressiono até a cola secar totalmente. Depois, eu só venho reforçando ali a colagem se for necessário. Já vou colar aqui também a cauda. Cuidado nessa parte aqui com a quantidade de cola, tá? Para não vazar ali na parte de trás, ó, a minha vazou um pouquinho. Eu já vou empurrar aqui para dentro com a tesoura, para a cola não ficar aparente. Vamos colar também já o cabelinho da parte de trás da nossa sereia. Aplico uma quantidade generosa de cola e encaixo esse cabelinho ali da parte de trás. Pressiono ali até a cola secar totalmente e depois venho fazendo a colagem de acabamento aí das partes que ficarem faltando, tá bom? Essa parte de trás aqui é importante que a gente cole para ela não ficar solta na hora de prender na nossa base. Aqui eu vou dar uma ajustada, ó, no top, no bracinho, caso eles amassem um pouquinho. E já vamos colar aqui também a tiara da nossa sereia, que ficou a coisa mais linda com esse monte de pedra, gente. Olha só que coisa linda que ficou. Aqui eu vou fazer um detalhe de tule na cauda, mas é totalmente opcional, tá bom? Se vocês quiserem fazer aí, pode fazer. Eu vou deixar a medida que eu usei aqui do tule para vocês. Não dá para ver muito tule em cima da mesa porque ele é rosa, mas a medida é essa aí. Então, eu vou dobrar esse tule ao meio, vou alinhar bem ali e vou fazer um pontinho alinhavo, tá? Em um dos lados dele aí, em uma das bordas, para poder fazer um franzido. Então, eu vou fazendo esse pontinho alinhavo até chegar ali do outro lado. Vou puxar a minha linha e já vou encaixar ali, ó, na cauda da sereia. Dessa forma aí mesmo, ó, voltadinho para baixo, tá? Depois de encaixar, o que que a gente vai fazer? Vai puxar bem a linha e vamos dar agora pontinhos para segurar esse tule aí no lugar. São pontinhos simples mesmo, tá? Não precisa ser nada muito elaborado, é só para dar uma segurada nesse tule aí no lugar e ele não sair. Então, eu vou dar toda a volta, utilize uma linha aqui da cor da cauda da sereia, tá bom? Para ficar bem discreto. E vou fazer aqui o pontinho de arremate na parte de trás. Na verdade, 2 pontinhos para ficar bem seguro, tá? Depois de travar a minha linha aqui, ó, eu vou cortar e vamos levantar esse tule aqui, ó, jogando para cima da cauda da nossa sereia. E aqui agora vamos fazer os detalhes de acabamento. Eu vou vir com a minha tesoura, vou tirar o excesso aqui, porque acabou ficando muito tule. E depois de retirar esses excessos, o que que eu vou fazer? Para dar mais um efeito aqui, ficar mais bonito, eu vou fazer uns bicos nesse tule, tá vendo? Para seguir ali o mesmo formato da cauda. Então, não tem muito mistério não, é só ir recortando, não precisa ficar muito alinhado, nem do mesmo tamanho.
E assim teremos esse efeito bem bonito aqui na cauda, tá? Eu vou colar aqui algumas pedrarias, né? Umas meias pérolas, igual eu fiz lá na tiara, para dar mais um efeito aqui na cauda da nossa sereia, tá bom? A parte de trás aqui do tule, ó, não fica com muito excesso, não. É mais a parte da frente mesmo. Vamos colar agora o peixinho aqui da nossa sereia, que se a peixinho ficou a coisa mais fofa, né? E assim finalizamos a nossa sereia, tá bom? Se você quiser colar esse bracinho ali no cabelinho, também pode. Concluímos a aula 2 e eu aguardo vocês na nossa terceira e última aula. Até logo!